Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nossa aula está dividida em três partes, tá? Nós vamos trabalhar modo imperativo e infinitivo pessoal e o ponto de partida do nosso último capítulo, tá? Mas são partes pequenas, rápidas e de fácil compreensão, ok? Para a gente começar, vamos só recapitular um pouco sobre o modo imperativo, né, nesse modo verbal. Então, quando nos comunicamos com quem quer que seja, é normal que haja em nós o desejo de que nossas palavras sejam inteiramente aceitas, isto é, que as outras pessoas aprovem nossas opiniões e concordem conosco. Para isso, utilizamos diversos mecanismos em nossa fala e alguns recursos corporais, gestos, expressões, entonação, entre outros. Porém, nem sempre nos damos conta desses artifícios. O processo de comunicação costuma acontecer de maneira intuitiva, sem pensar muito. No estudo da linguagem, no entanto, existe a possibilidade de desmontarmos os textos e os discursos, a fim de analisarmos e entendermos cada mecanismo linguístico separadamente. Conseguir perceber tais mecanismos em um anúncio publicitário é algo importante para compreendermos a intenção de quem o produziu. A análise textual deve acontecer por meio de uma observação mais gradual, que preste atenção especial a cada uma das palavras do anúncio, como é o caso dos verbos. Observe este anúncio de propaganda. Então temos aqui nessa propaganda: doe brinquedos, ganhe sorriso. As crianças aguardam ansiosas pela nossa ajuda. Antes de mais nada, vamos separar os verbos que aparecem no anúncio. São eles: doar, ganhar, aguardar, conferir. Identificar os verbos é sempre uma excelente forma de iniciar uma análise. Veja que o primeiro desses verbos sofreu uma conjugação especial. Essa conjugação é a do modo imperativo: doe, ganhe e confira. São conjugações que se parecem com ordens, pois impõem um dever, uma ação a ser obedecida. Essa função de comando é o que está por trás do significado de imperar. Daí o termo modo imperativo, muito utilizado pelos anúncios de propaganda para convencer o público-alvo. Com base nessas informações, releia o texto da campanha e responda as questões. Então, né, só para a gente relembrar, né, o que é o modo imperativo, quando a gente utiliza os verbos nesse intuito, né, de uma ordem, de um pedido, de um convite. Então, o modo imperativo está sempre relacionado a isso. Então, se a primeira frase em destaque tivesse seus verbos alterados e fosse reescrita como: você pode doar brinquedos e ganhar sorrisos, haveria alguma diferença? Qual? A voz imperativa não aparece somente em anúncios publicitários. Lembra-se da crônica O Homem que Queria Ser Rico? Algumas construções no diálogo entre o personagem e a Fortuna também utilizavam os verbos no imperativo. Fortuna, não rias. Faze-me ganhar dinheiro, faze-me. Como você reescreveria essa frase de modo a suavizar o tom imperativo presente nela? Ou seja, de modo de tirar essa questão de ordem, né? De clemência. Então, para deixar a frase mais suave. Também é possível que ocorram casos publicitários em que o anunciante produz um discurso de cordialidade, ou seja, um discurso mais amigável. Isto é, um texto que busca não dar ênfase e destaque à persuasão. Esses casos são raros, mas existem. Com isso, podemos perceber as consequências que ocorrem quando há alteração da linguagem e construção de novos efeitos de sentido. Para isso, vamos observar este anúncio de 1920. Então temos aqui, né, roupas brancas. A gente vai ter contato com um texto que mais atual em relação a essa linguagem que está aqui, né? As excelentíssimas senhoras, examinando o nosso Slock, verificaram que é impossível oferecer roupas brancas tão graciosas, tão bem feitas e de tão boas qualidades por preços mais moderados que os nossos. Convidamos Vossa Excelência a vir examinar os nossos artigos. Oferecemos as maiores vantagens na confecção de enxovais para noivas. Então, né, a gente vê que o anúncio ele é antigo, até mesmo pela sua composição, pela sua escrita,
pela sua forma visual, né? E a partir disso, né, a gente vai trabalhar com essas questões a seguir. Então, a utilização de pronomes de tratamento como excelentíssimas e vossa excelência dá a entender que o anúncio busca construir algum tipo de relação com o destinatário. Que relação é essa? Percebam, né, esses pronomes de tratamento tão cuidadosos utilizados no anúncio. O que o destinatário, né, o que o anunciante quer com o destinatário? 4. Qual pode ser a explicação para a ausência de verbos no modo imperativo? Que ele não tem, né? 5. O uso da expressão convidamos a vir examinar depende de uma combinação de várias palavras e indica respeito, pois afinal um convite não é uma ordem. Agora substitua essa expressão de convite por uma expressão de ordem, utilizando um verbo ou mais no modo imperativo. Para isso, reescreva a frase: convidamos Vossa Excelência a vir examinar os nossos artigos. Então, né, como que a gente transforma esse contexto de convite para um contexto de ordem? 6. Compare a frase original com a frase imperativa que você criou. Você nota alguma diferença de tratamento e de efeito de sentido? Explique quais diferenças e efeitos são esses. E aí, aqui agora, né, nós vamos ver uma ideia de oposta anterior. Então, ao contrário da cordialidade do discurso desse último anúncio, em que o consumidor é tratado como Vossa Excelência, o próximo caso que veremos tem uma abordagem oposta. O anúncio foi publicado em um jornal em 1941, ou seja, 21 anos depois. Na sequência, é possível ler um trecho do texto transcrito de acordo com a atual ortografia. Então, brasileiro. Não te exponhas ao vexame de confessar a um estrangeiro nunca teres subido ao Pão de Açúcar. Deves conhecer o panorama universalmente classificado. O mais belo, o caminho aéreo do Pão de Açúcar, é um empreendimento nacional que te proporciona segurança, deslumbramento, conforto. De lá contemplarás a cidade maravilhosa, tanto de dia como de noite, com o seu adorno de luzes. 7. No texto de abertura do anúncio, lemos o trecho: não te exponhas ao vexame de confessar. Em que modo verbal está o verbo expor nesse trecho? Ele indica uma ordem, um pedido ou um conselho. Por quê? 8. Como você reescreveria a primeira frase do anúncio, excluindo a ideia de exposição ao vexame e de confissão? Crie uma frase que convide as pessoas a visitar um Pão de Açúcar. Sua frase pode conter verbos no modo imperativo ou verbos no infinitivo impessoal. Faça como preferir. E aí, aqui, né, nós vamos entender o que é esse infinitivo pessoal. Então, aqui a gente junta dois termos, né? O infinitivo do verbo, né, que é a terminação do verbo em R, como amar, vender, sair, partir. E o impessoal, né, como o prefixo in ali nos dá uma ideia, né, de não pessoa. Então, não tem uma pessoa específica ali. Essa é a ideia da impessoalidade. Então, para a gente começar a discutir sobre isso, né, vamos ler o texto Aprendendo com a Publicidade. Objetos não podem substituir afeto, certo? Parece óbvio que sim, mas muitos pais, pelo tempo que ficam longe dos filhos e para tentar de alguma maneira compensá-los, acabam caindo nas armadilhas sedutoras que a publicidade cria para seus rebentos, fazendo-os acreditar que serão felizes ao terem aqueles objetos. Infelizmente, como um brinquedo, uma roupa de marca ou um jogo não substituem o afeto e a novidade passa rápido. Logo, logo, eles terão necessidade de encontrar um novo substituto. E esse círculo vicioso não acaba, a menos que pais e educadores conversem com as crianças e expliquem para que serve a publicidade. E não de uma forma maniqueísta, mas mostrando também que ela pode ser importante para mudanças de hábitos, para campanhas sociais, culturais, de saúde e, por que não, uma campanha educativa na escola.
É preciso mostrar às pessoas que elas não serão mais importantes que outras por ter algo que não possuem. Deve-se ensiná-las desde cedo sobre o consumismo, sobre a forma de construção de uma mensagem nos vários meios de comunicação. Na escola, os educadores podem convidar um publicitário para mostrar como se cria uma campanha publicitária e, de repente, estimular que as crianças criem uma campanha a partir de uma situação real vivida no ambiente escolar. Lixo no chão, desorganização na sala da cantina, bullying, etc. Algumas dicas sugeridas pelo Instituto Alana e que podem ser trabalhadas em casa e na escola. Incentivar a brincadeira em grupo e, quem sabe, em vez do dia do brinquedo, que existe em muitas escolas, trocar pelo dia da brincadeira, evitando assim competição entre os alunos para ver quem tem um brinquedo mais moderno e caro. Dar o exemplo às crianças e não ser consumista. Não cair na tentação de dar presentes para substituir a ausência, porque afeto e carinho são sempre o melhor presente. Conversar com as crianças sobre o objetivo da publicidade comercial e social e estimular que criem campanhas na escola para ver na prática como funciona. Antes de sair de casa para compras, combinar com as crianças o que será adquirido. Pesquisar os produtos antes de comprar por impulso, os mais conhecidos e de marca, e ensinar às crianças o valor do dinheiro, entre outras ações. Então, o texto que você leu trata da importância de viver o momento e não só acumular bens. Releia o último parágrafo em que algumas dicas foram dadas. Depois responda as perguntas. As dicas são também conselhos, isto é, podem ser ditas usando o modo imperativo. Isso acontece no último parágrafo por quê? Número 2. Transcreva o trecho passando os verbos para sua forma imperativa. Faça as alterações necessárias para manter a coerência. Então, o trecho é: dar o exemplo às crianças e não ser consumista. Não cair na tentação de dar presentes para substituir a ausência. Então, vamos pegar os verbos dar, cair, não ser, não ser consumista, e transformar isso no modo imperativo. Então, aprendemos que a análise de um anúncio publicitário pode partir de uma atenta observação dos verbos que são utilizados no texto. Primeiramente, quando a gente vai olhar um anúncio, a gente vai focar nos verbos. Com isso em mente, observe os verbos que utilizamos no exercício anterior: dar, ser e cair. Quando olhamos para a resposta do exercício anterior, logo conseguimos notar o modo imperativo conjugado na terceira pessoa do singular. É importante ressaltar que, como não é possível dar uma ordem a si mesmo, conjugamos os verbos no imperativo a partir da segunda pessoa do singular. Dá tu, dê você, demos nós, dai vós, deem vocês. Prosseguindo com nossa análise, podemos perceber que os verbos do trecho para responder à questão foram flexionados, isto é, foram conjugados em modo e pessoa. Não é o que acontece com os verbos do texto original, que haviam sido deixados em sua forma pura, isto é, a forma do infinitivo pessoal. Em geral, o infinitivo impessoal proporciona duas vantagens à construção da mensagem. Então, quando a gente utiliza o verbo na sua forma de infinitivo, nós estamos impessoalizando o discurso. E aí, a gente pode ter essas duas vantagens. A impessoalidade, que permite que o verbo se relacione a qualquer um, sem limitação ou variação. E o infinitivo, ou seja, uma continuidade permanente, infinita, pois o verbo está livre para existir sem uma relação com o tempo nem com os modos. Essa utilização do infinitivo impessoal, portanto, é uma qualidade do verbo que pode ser bastante útil aos propósitos publicitários. Essa função ampliadora do verbo no infinitivo impessoal é muito utilizada quando o anunciante busca evitar seguir pelo caminho já conhecido de persuasão imperativa. Nesses casos, pode haver inclusive a ausência do modo imperativo, que é o que acontece, Quando a gente utiliza os verbos no infinitivo, com essa ideia de impessoalidade, a gente não precisa utilizar os verbos no modo imperativo para dar uma ideia de ordem. Então, dá uma suavizada também no texto.
Número 3. Agora, reescreva o último parágrafo do texto transformando-o em uma lista. Siga os passos do exemplo. Algumas dicas sugeridas pelo Instituto Alana e que podem ser trabalhadas em casa e na escola. Incentive a brincadeira em grupo. Troque, e aí assim por diante, né? Utilizando esses verbos agora no modo imperativo. Dando um conselho. Número 4. Observe a tirinha. Mãe, o que é bom para quem está de regime? Ficar longe da geladeira. E para quem tem braço curto? Então a gente percebe nessa sequência aí. E aí, a partir disso, a fala da mãe do personagem é uma ordem ou uma informação? B. Copie a frase em que é utilizado um verbo no infinitivo impessoal. Depois, reescreva no imperativo. C. Com a alteração da frase, seria possível ao personagem dizer o conteúdo do último quadrinho? Por quê? E aí, entramos aqui, né, no ponto de partida já do último capítulo. Então, aqui é bem rapidinho, né? A gente primeiro vai observar essas 3 imagens, né? Na primeira, alguém lendo um livro físico, né, de papel. Na segunda, um livro virtual, né, digital. E na terceira, a pessoa utilizando um celular ali, né, na página do Facebook. E aí, vivemos em uma era de grandes transformações. Com o avanço da tecnologia, mudamos muito rapidamente nossos hábitos e o modo como nos relacionamos com o mundo. Um exemplo disso é a imensa facilidade trazida pelas redes sociais e aparelhos digitais. Por meio deles, podemos nos atualizar sobre as notícias, falamos com os nossos amigos, lemos livros, descobrimos lugares novos e muito mais. Porém, assim como qualquer outro hábito, precisamos ter equilíbrio em nossa relação com esses meios. 1. Você já deve ter observado adultos que utilizam as redes sociais. Esses adultos as usam com a mesma frequência com que leem livros? 2. De acordo com sua observação, como você explicaria a função principal da rede social e do livro? 3. As imagens anteriores apresentam 3 maneiras diferentes de acessar um conteúdo escrito. Qual é a diferença entre elas? 4. Qual a diferença entre ler um e-book e um livro físico? E 5. Em sua opinião, como o uso desenfreado das redes sociais pode interferir nos hábitos de nossa sociedade? Então aqui, né, só para a gente começar esse capítulo, se aprofundando nessas questões, né, da internet, da leitura. E assim finalizamos essa parte. Na próxima aula daremos continuidade. Então, pessoal, até lá e um abraço.